Olá, então eu venho aqui nesse vídeo explicar com relação à repatriação do Rafael. Vamos lá, o ocorrido foi em julho de 2025. O Rafael teve um severo AVC, onde houve obstrução da artéria basilar. Então, 80% dos casos no que aconteceu com o Rafael, as pessoas vêm a óbito. E depois, numa escala muito severa, o Rafael teve esse AVC, numa escala de 42 pontos, ele chegou a 35. E diante disso, estando em outro país, nas Filipinas, no local onde não tem hospital público para quem é estrangeiro. Então aqui o estrangeiro não tem acesso ao hospital público, atendimento público. E diante disso, nós estamos vulneráveis aqui, e aí por conta disso é urgente a nossa repatriação, porque todo custo que nós temos aqui é um custo particular, e nós só estamos conseguindo pagar pela caridade das pessoas que têm nos ajudado. E nosso primeiro contato para pedir essa repatriação foi com o consulado aqui em Manila, aonde nós não tivemos respostas, né? Nós fizemos uma ligação, e nessa ligação, manda por e-mail as informações que nós responderemos. Ok, não responderam, né? Então, desse primeiro contato que a gente teve, telefônico e depois por e-mail. E depois disso, em dezembro, nós tivemos um contato mais direto com o Itamaraty, onde eles disseram o seguinte: não é previsto um retorno que não seja de repatriação, que não seja por classe econômica, voo comercial. E nesse tempo nós tentamos voo comercial para o Rafael, para que ele viajasse numa chamada stretch, né, ou maca, mas a escolta médica que precisa ser contratada, não tem como a gente fazer essa logística de forma privada, porque é muito complexa, porque para chegar no Brasil são 2 escalas, né? A gente tem que ir, ou em Fortaleza, a gente tem que ir Cebu, Catar, de Catar para São Paulo e de São Paulo para Fortaleza. Então, para fazer isso tem que ser uma escolta médica, e uma escolta médica, ela disse o seguinte, assim, na condição que o Rafael tem de cardiopatia congênita, o Rafael tem atresia tricúspide, tem a circulação de Fontan, que é para corrigir a atresia tricúspide, ele precisou fazer essa cirurgia, e essa cirurgia, ela dá um pouco de insuficiência na questão respiratória, porque a artéria pulmonar dele é ligada diretamente no átrio direito, então dá essa condição de mais esforço para respirar. O Rafael só tem 3 cavidades no coração. Então, essa condição do Rafael requer que ele se esforce muito para respirar, e nessa condição que ele fez o teste, ele estava numa saturação de 92, sem auxílio de oxigênio. E essa saturação, para manter o mínimo aceitável, que é 92, numa altitude que fica com 20% menos de oxigênio devido à despressurização, ele precisava de 4 litros por minuto contínuo, todo o voo. E com isso, com esse agravante, né, da cardiopatia e dessa condição, e agora nós temos também um diagnóstico, né, digamos assim, um pré-diagnóstico de Cheyenne Stroke, né, que é uma condição respiratória de quem tem uma lesão cerebral, para quem tem um AVC, onde a respiração ela é intermitente na sua profundidade. Ora ele respira muito profundamente, ora ele até para de respirar, ora ele respira ofegante. Isso faz com que a oxigenação dele seja variável. Então essa condição também faz com que ele, né, tenha esse esforço maior para respirar. Então, depois que a gente fez esse teste, a médica que aprovou, a escolta médica negou. A escolta médica disse: olha, infelizmente
num voo comercial é impossível levar o Rafael, porque não vai ter aprovação da companhia aérea. A companhia aérea não vai deixar ele viajar nessa condição. Porque mesmo o médico aqui tendo aprovado, tem um documento que chama MEDIF, que é um documento de informação médica. Esse documento, assinado pelo médico aqui, não quer dizer que o médico lá da companhia vai aceitar. Então, o intermediador, que é a escolta médica, disse: olha, o médico da companhia não vai aceitar, a companhia não vai aceitar isso. Então, a única condição de o Rafael viajar para o Brasil, a repatriação do Rafael, só pode ser feita via UTI aérea, né? Porque a UTI aérea tem todo o aparato para condição do Rafael, certo? E aí em dezembro nós falamos com o Itamaraty, eles falaram: ok, desculpa, tem essa condição, não dá para ser em voo comercial, mas ainda assim nós vamos estar em contato com a família para para que a gente possa ver o que a gente pode fazer, né? Porque quem entrou em contato foi a Mirelle, uma amiga de escola do Rafael, né? Uma engenheira aeronáutica, na qual o Rafael também está inserido, digamos, na equipe de pesquisa dela. E diante disso, ela interviu porque ela tem um conhecimento, que ela é voluntária da ONU no Azerbaijão, ela tem um conhecimento da parte consular, então ela nos ajudou na elaboração desse e-mail, nessa solicitação. Eles falaram: não, devido à lei, né, de proteção de dados, a gente só pode tratar com a família diretamente, então, mas eu estava sempre em cópia nos e-mails e tudo mais, no e-mail e tudo mais. E aí eu entrei, mas eles não entraram em contato, ficamos num vácuo de novo. E aí veio o final de ano, veio o carnaval, e aí a gente ainda continua sem contato deles. Então, por não haver previsão em lei para repatriação em UTI aérea, então a gente acha bem complexo, né, que eles vão fazer isso de vontade própria ou por um meio normal, sem que a gente intervenha legalmente. E aí com isso, né, em dezembro foi criado o chamado Volta Rafael. O Volta Rafael, ele é a campanha que foi criada, né, por alguém que tem muito conhecimento nessa área voluntária de ajuda humanitária. Então, o Luiz Falcão, ele veio através da família da minha cunhada, um amigo da família, e ele vem trazendo para a gente o chamado Volta Rafael, que também em dezembro, dia 22 de dezembro, ele entrou em ação através do site www.voltarafael.com.br. Então essa medida foi tomada para quê? Para que a gente começasse a criar recurso para poder ter esse retorno. Hoje, dia 16 de março, nós temos aí próximo a R$78 mil arrecadados do dia 22 de dezembro até agora, né? Então, olha só a velocidade que a gente consegue arrecadar. Não é uma velocidade, digamos, apropriada, porque o valor que precisa para uma UTI aérea para vir daqui para o Brasil é em torno de $355 mil. Então o Luiz Falcão, ele organizou o site, ele é o coordenador da campanha chamada Volta Rafael. Ele está com o site organizado com todo o material explicativo do que aconteceu com o Rafael, o que a gente precisa, os canais para as pessoas doarem, né? E as explicações. Lá tem um termo de transparência. Nós temos uma conta no Banco do Brasil que é no meu nome. Então essa conta do Banco do Brasil é do Volta Rafael. Ela é exclusiva para repatriação do Rafael, então eu não mexo. Então no dia 22 ela estava zerada e todo o valor que tem lá eu presto conta várias vezes por semana, né? Então vários dias por semana eu mando o extrato para o Luiz Falcão, que é o coordenador. Então não se mexe nesse valor. Vai ser para a repatriação do Rafael. E depois que repatriar, que Deus queira que isso aconteça de forma que tenha o valor para a gente voltar para o Brasil, graças a Deus a gente vai ter isso, com a graça dele, e todo o dinheiro que tiver lá nessa conta vai ser voltado
A repatriação do Rafael. Se ficar alguma coisa, é para o tratamento dele, exclusivamente. Então o Luiz Falcão fez isso, não sem custo algum, ele não, de forma voluntária e gratuita. E com isso nos chegou um conhecido de muito tempo do Luiz Falcão, o Dr. Marcelo, que nós estamos fazendo e preparando todo um material, uma documentação para entrar de forma muito precisa e documentada, porque é muito grande isso, para entrar de forma documentada, registrada, com os parceiros certos, com os apoios certos, para que a gente tenha não só uma notoriedade no que a gente vai fazer, mas sim para que a gente tenha uma assertividade, para que tenha um volume de informações que não seja contestável essa nossa necessidade de repatriação, essa nossa urgência de repatriação. Então, porque aqui vulnerável nós estamos, porque nós dependemos. Nós temos uma campanha chamada Levanta Rafael, que é a campanha que paga o dia a dia do Rafael, semanalmente. O custo de hospitalização domiciliar é entre 6 e 6.500 reais por semana. Então, dando quase R$1.000 por dia, Mas por quê? Porque não dá para tratar e cuidar do Rafael uma única pessoa o tempo todo. Pode ficar um tempo, 1 hora, 2 horas, alguém sozinho. Mas o Rafael precisa de 2 pessoas, porque o Rafael ainda não está movimentando de forma voluntária, o seu corpo. Então ele depende totalmente da nossa movimentação. E aí, com isso, o Levanta Rafael, ele é feito o depósito no Pix da minha esposa, certo? Então, estamos nesse pé. Hoje, 16 de março de 2026, nós estamos com a campanha Volta Rafael em operação, que começou dia 22 de dezembro, com em torno de R$78.000, dividido entre o Pix, que vai para minha conta do Banco do Brasil, em uma vaquinha online criada. Então nós temos esses 2 meios de pagamento, para esse pagamento, não, de arrecadação para esse fim, repatriação. E o Levanta Rafael, que é no Pix da minha esposa, aonde eu tenho direcionado aos irmãos em Jesus Cristo, o grupo de apoio, a rede de apoio da igreja. Eu tenho pedido que nos ajude no Levanta Rafael. Por quê? E família, Porque o Levanta Rafael é o dia a dia. Sem o dia a dia eu não consigo ter o Rafael forte o suficiente para sequer viajar. Então hoje, se a UTI aérea disser vamos viajar, está liberado pelo médico. Entendeu? O médico já liberou. E a empresa que vai fazer a viagem também. Por quê? Porque tem toda a condição que ele viaje com segurança. Esse vídeo foi longo, porque eu não tenho como explicar tudo isso de forma rápida. Eu preciso explicar. Então, é a forma que eu tenho de fazer isso. De fazer isso com o Rafael. Aqui ao fundo, ouvindo tudo, o Rafael está 100% consciente. Né, filho? Ele está com a cabeça virada, não dá para piscar. Deixa eu mostrar mais ele ali. Então, se você quer ver até o ambiente aqui, deixa eu virar aqui. Temos o que? Aqui é o quarto onde nós estamos. A Reisa está aqui, está esperando. Daqui a pouco já vai abrir o dreno para poder fazer. Ali é onde eu durmo. Aqui é o local, tem uma cadeira de emergência. Nós temos o gerador de oxigênio. Nós temos um gerador, nós temos um cilindro grande, se faltar energia, nós já temos aqui prevenido. Temos o sugador, que é o material que usa, mais, E aqui nós temos o nosso queridão, o Rafael, escadinha dupla. Esse é o nosso amém, é o nosso sim. Como é que é o não, Rafael? Olhando para baixo, olha aí, esse é o não. E o Rafael tem um senso de humor incrível, às vezes a gente brinca. Aliás, a gente está brincando o tempo todo, né, Rafael? Porque dessa forma a gente consegue suportar com alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
E vamos lá, vamos continuar, né, filhão? Ah, outra coisa, a Rina, ela não dorme aqui. Tem um quarto, né, aqui na frente. Aqui, né? A Rina dorme nesse quarto aqui da frente, tá? Então aqui é o corredor, tem outros quartos aqui. Então, eu durmo aqui. Lá ela tem mais privacidade, né? Ela tem as coisas dela e lá tem a cozinha. Então, é isso, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda e com a graça de Deus, e dizendo sempre, dentro de tudo que está acontecendo, eu louvo, honro e glorifico o nosso Senhor Jesus Cristo. O Rafael está sendo curado. Eu creio e eu vejo, para que nosso Senhor Jesus Cristo apareça e o seu nome cresça. O Rafael está sendo curado. E então eu tenho dito também, um dia de cada vez e cada dia com a sua batalha. Então este é o nosso momento do dia 16 de março de 2026. Tá bom? Muito obrigado e conto com a sua ajuda. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém? Amém, Rafael? Cadê o meu amém? Escaninha dupla. Vai dar não? Às vezes engancha, né, filho? Deus abençoe.